Olá, eu sou Joelma Goldner Kruger, doutoranda em Educação em Ciências e Matemática da turma de 2022, disciplina Tópicos Avançados em Teorias do Conhecimento, com os professores doutores Antônio Donizete e de Emerson, e vou estar apresentando a epistemologia de Judith Butler. Fazendo um breve panorama do que será apresentado, temos o contexto histórico, a teoria queer, os pensamentos, obras, alguns livros, reportagem, artigo, entrevista e algumas referências. Judith Butler, ela cursou filosofia na Universidade dos Estados Unidos. Ela é uma filósofa, nasceu numa família judia em 24 de fevereiro de 1956 e é professora de literatura comparada no Departamento de Retórica na Universidade da Califórnia, onde também é fundadora do programa de teoria crítica. E ela integra diversas organizações sociais. Ela ganhou 2 prêmios, um que foi o Prêmio Adorno, em 2012, pela contribuição para o feminismo e a ética filosófica, e o Prêmio Bruckner, pela Universidade dos Estados Unidos, pelos seus estudos sobre a homossexualidade, tema de união entre sua pesquisa e seu ativismo político em defesa dos direitos de pessoas gays, lésbicas e trans. O interesse de Judith Butler pela filosofia aconteceu em interlocução com o judaísmo. Na sua adolescência, ela teve problemas na escola. No início do livro Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade, ela relata que desde a infância havia descoberto que seus problemas eram inevitáveis. Era melhor ter os problemas que criasse em vez dos que fosse para ela fossem criados. Como uma punição por mau comportamento, sua professora sugeriu encaminhá-la para o aconselhamento com o rabino da comunidade. O que era um incipiente interesse por filosofia cresceu e intensificou o engajamento de Judith Butler em movimentos sociais e políticos, até chegar à universidade, onde ela estudou com Seyla e, em seguida, aos 28 anos, ela defendeu a sua tese de doutorado. Foi promovido, em parceria entre o Centro de Pesquisa e Formação do SESC, há Boitempo, pelo YouTube, o curso que contou com a condução de alguns dos maiores pesquisadores brasileiros da atualidade. O da filósofa Judith Butler foi apresentado por Carla Rodrigues com a mediação de Merília. Se alguém tiver interesse, aqui no slide tem o link direto com o YouTube que se você clicar para poder assistir. A teoria queer de Judith Butler é uma teoria sobre o gênero, sexualidade que afirma a identidade sexual e a orientação sexual e de gênero como resultado de um construto social e que, portanto, não existe essencialmente o masculino ou o feminino, biologicamente inscritos na natureza humana. Desta forma, as diversas e diferentes masculinidades e feminilidades são construções produzidas em diferentes esferas sociais. Essas esferas que podem ser discursiva, urbana, cultural e, dentre outros, discursivamente, socialmente e historicamente entrelaçados. Se fôssemos parar para pensar, qual é o principal ou um dos principais pensamentos de Judith Butler? Seu tema central é a caracterização da identidade de gênero e de sexo com performativa, retomando a questão dos modos pelos quais a identidade, sobretudo a de gênero sexual, é construída no e pelo discurso. Butler postula um sujeito como sempre em processo, que se constrói no discurso pelos atos que executa. Dessa forma, a ideia de Judith Butler sobre o sujeito é aquela que reconhece o sujeito, a sua ideia, como em sua condição plena de liberdade,
desvinculado de padrões e ideias rígidas sobre a existência. E para ela, o feminismo é a defesa de uma desmontagem de todo tipo de identidade de gênero que oprime as singularidades humanas que não se encaixam, que não são adequadas ou corretas. Aqui apresentamos algumas obras de Judith Butler, como, por exemplo, o livro Problemas de Gênero, Corpos em Aliança e Política das Ruas, Discurso de Ódio, Quadros de Guerra, a Teoria Queer e diversos livros que estão também sendo traduzidos aqui no Brasil. No livro Em Problemas de Gênero, que foi o livro fundador da teoria queer, Judith Butler apresenta uma crítica a um dos principais fundamentos do movimento feminista, a identidade. Para Butler, não é possível que exista apenas uma identidade. Ela deveria ser pensada no plural e não no singular. Ou ainda, não é possível que haja a libertação da mulher a menos que primeiro se subverta a identidade da mulher. Com essa formulação radical, Judith Butler interroga também a categoria de heterossexualidade, de forma a relançar a oposição sexo e gênero em novas coordenadas em outras linhas de força, nas quais podemos nos aprofundar em perguntas como: o que é ser homem? O que é ser mulher? O que faz um homem ser homem? O que faz de uma mulher uma mulher? Para reflexão. Problema de Gênero é o primeiro livro de Butler publicado no Brasil. Esse livro foi lançado em 1990 nos Estados Unidos e foi escrita de forma provocativa e pouco usual no meio acadêmico e contribuiu de forma decisiva para a renovação crítica do pensamento feminista na sociedade atual. Já no livro Em A Força da Não Violência, Judith Butler percorre discussões da filosofia, da ciência política e da psicanálise para reavaliar o que chamamos de violência e não violência, e o modo como essas duas expressões se tornam intercambiáveis quando colocadas a serviço, por exemplo, de uma perspectiva individualista das relações sociais ou de um Estado no exercício de biopoder. Essa obra foi lançada em 2020 e mostra como a ética da não violência deve estar conectada a uma luta política mais ampla pela igualdade social. No livro Discurso de Ódio, Judith Butler, ela tem um trecho do livro que fala: a linguagem poderia nos ferir se não fôssemos, de alguma forma, seres linguísticos, seres que necessitam da linguagem para existir. E ainda, sensíveis às complexidades e à emergência das discussões sobre a liberdade de expressão e cultura do cancelamento. As reflexões que decorrem desta leitura são atuais, necessárias e fecundas. Preocupada com a necessidade de aumentar o poder de ação de dominados e subordinados, Judith Butler tem algumas importantes questões que permeiam o debate sobre a criminalização do discurso de ódio. No livro Judith Butler e a Teoria Queer, a autora Sara Sali constrói uma espécie de ponto de partida para a leitura de Butler, sem descaracterizar o tom de abertura e indeterminação que marca o pensamento. Sali analisa seus trabalhos-chave de Judith Butler e os situa em seus contextos teórico, filosófico e político. No dia 29 de outubro de 2017, tivemos a reportagem falando que a filósofa Judith Butler é agredida em Congonhas antes de deixar São Paulo. Segundo relatos de testemunhas, a escritora estava no aeroporto de Congonhas à espera de embarcar para o Rio de Janeiro, quando foi perseguida por uma mulher que segurava um cartaz com uma foto sua desfigurada e gritava repetidos xingamentos. Além de sofrer agressão verbal, Judith também foi empurrada com cartaz. Ela estava em São Paulo desde segunda-feira, quando lançou um livro
na Universidade Federal de São Paulo e mediou de terça a quinta alguns painéis em um seminário sobre democracia, no SESC Pompeia. No entanto, outra vertente de seu trabalho, uma que nem sequer foi abordada nos eventos, gerou comoção nas redes sociais. Judite é uma das principais estudiosas sobre a questão contemporânea do feminismo e a teoria queer, que afirma que a orientação sexual e a identidade de gênero dos indivíduos são resultados de uma construção social. E como estamos em tempos pandêmicos, estamos agora no ano de 2022, mas no início do ano de 2020, Judith Butler ela falou sobre a Covid, que o capitalismo tem seus limites. Ela ainda falou que parece provável que passaremos a ver no próximo ano, que seria o ano de 2021, um cenário doloroso no qual algumas criaturas humanas afirmam seu direito de viver a custo de outras. E ainda ela disse que o vírus não discrimina. Poderíamos dizer que ele nos trata com igualdade, nos colocando igualmente diante do risco de adoecer, perder alguém próximo e de viver um mundo marcado por uma ameaça iminente. Inúmeros pesquisadores se debruçam para estudar a filosofia de Judith Butler, como, por exemplo, o artigo que foi publicado no Congresso Nacional de Educação, intitulado Judith Butler e a Teoria Queer, Críticas Epistemológicas à Problemática de Gênero na Educação Brasileira. A trajetória de pesquisa de Judith Butler trouxe amplas contribuições para o estudo de gênero e sexualidade, a partir de sua teoria crítica, que provocou uma revolução no pensamento filosófico e acadêmico. O campo de estudo de gênero, por meio das epistemologias teóricas de Judith e da teoria queer, nos leva a complexificar a problemática de gênero e os discursos antidemocráticos tão presentes na contemporaneidade. Por fim, o artigo afirma que a escola não pode mais ignorar os novos sujeitos e as novas práticas da contemporaneidade e limitá-las em termos de representações ao ideal heteronormativo. Aqui apresentamos algumas referências utilizadas no trabalho e agradecer, muito obrigada.